Se o seu médico fala há pouco tempo que a sua creatinina está alta demais, ou se você tem reparado que a urina anda saindo cheia de espuma pela manhã, se está acordando 2, 3 vezes toda noite para ir ao banheiro, ou sentindo um cansaço que não passa, eu preciso que você pare o que está fazendo e assista este vídeo até o fim. Digo isso com toda a seriedade, porque o que eu vou dividir com você nos próximos minutos pode, de verdade, mudar o rumo da sua saúde renal. Meu nome é Dr. David, sou nefrologista, ou seja, médico especialista em rins, e trabalho como isso há mais de 25 anos. Nesse tempo todo, eu me sentei na frente de milhares de pacientes, muitos deles brasileiros aqui do nosso país, pessoas mais velhas, exatamente como você, que chegarão até o meu consultório confusas, assustadas, sem saber qual seria o próximo passo. E existe uma pergunta que eu escuto quase toda semana, sempre com o mesmo tom de preocupação. É mais ou menos assim: doutor, tem alguma coisa que eu possa comer para ajudar os meus rins? E a minha resposta, hoje, é sim. Existe, sim, mas depende muito do que você come, de como você prepara esse alimento e a quantidade que você consome. Esses 3 detalhes mudam tudo. É justamente aí que a maioria das pessoas escorrega sem perceber. Agora, deixa eu ser bem honesto com você sobre uma coisa que me incomoda. Tem muito vídeo e muito site por aí prometendo o impossível. Cure os seus rins em 3 dias. Beba isto e a sua creatinina despenca da noite pro dia. Não é isso que este vídeo é. Eu só medico e levo a minha responsabilidade com você muito a sério. Tudo o que eu vou compartilhar aqui está apoiado em ciência de verdade, em pesquisas publicadas em orientações de instituições sérias, como a Sociedade Brasileira de Nefrologia e centros de referência internacionais reconhecidos no mundo todo. Sem milagre se me exagerou só a verdade. E olha, a verdade já é forte o bastante sozinha. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Os 5 principais VGT com respaldo em evidências clínicas reais que podem ajudar a apoiar a função dos rins, aliviar a carga que eles carregam e, em muitos casos, quando combinados com as mudanças certas no estilo de vida, ajudar a estabilizar ou baixar aos poucos a creatina elevada. E tem mais. Eu vou te contar uma coisa que quase nenhum vídeo por aí menciona. Os heróis de preparo, aqueles que podem, na verdade, piorar a situação, mesmo com vegetais saudáveis. Fica comigo, porque essa parte, sozinha, já pode mudar o jogo para você. Antes de a gente começar, eu quero te pedir uma coisa. Se te disseram que a sua creatinina está acima de 1,2, ou se você recebeu um resultado de taxa de filtração glomerular abaixo de 60, escreve agora aqui embaixo, nos comentários, e me diz onde você está. Pode ser só o seu número de creatinina, o seu estágio 3, estágio 4, o que o seu médico tiver falado. Eu leio esses comentários, a minha equipe também lê, e a sua história pode ajudar alguém que está assistindo neste exato momento sentindo completamente sozinho, porque você não está sozinho. Milhões de brasileiros convivem com isso e a gente vai conversar sobre esse assunto juntos. Muito bem, vamos aos 5 VGT. E eu te adianto uma coisa, o numerotes vai te surpreender. A maioria das pessoas acha que ele faz mal para os rins. A ciência mostra o contrário, quando você sabe usar do jeito certo. O primeiro vegetal da nossa lista é o repolho rosso. Ele é um daqueles que quase ninguém cita quando o assunto é saúde renal. Isso, por si só, já é um problema. Porque o repolho roxo talvez seja um dos vegetais mais amigos dos rins e mais favoráveis ao controle da creatinina que você encontrar em qualquer feira ou supermercado do Brasil e custa quase nada. Deixa eu explicar primeiro o que é a creatinina, porque eu quero que você entenda o porquê de tudo que a gente vai conversar hoje. A creatinina é um resíduo. Ela é produzida de forma natural quando os seus músculos quebram uma substância chamada creatina, que eles usam para gerar energia. São os rins os responsáveis por filtrar essa creatinina do sangue e eliminá-la pela urina. Quando os rins estão funcionando bem, os níveis de creatinina ficam dentro da faixa normal, mas ao menos entre 0,7 e 1,2 miligramas por decilitro na maioria dos adultos. Mas quando os rins começam a ter dificuldade,
seja por doença renal crônica, diabetes, pressão alta ou outros fatores. Eles não conseguem mais filtrar com a mesma eficiência e a creatinina começa a se acumular no sangue. Aquele número subindo no seu exame é um recado. São os seus rins avisando que precisam de ajuda. E por que o repolho roxo é tão interessante para quem tem problema renal? Existem 3 motivos principais, e eu quero passar por cada um deles com calma. O primeiro é que o repolho roxo tem pouquíssimo potássio. Isso é muito importante para quem tem doença renal crônica, porque o rim danificado costuma ter dificuldade para eliminar o excesso de potássio. E o potássio alto no sangue, uma condição chamada hipercalemia, pode causar fraqueza, alterações no ritmo do coração e, em casos mais graves, colocar a vida em risco. Muitos vegetais que a gente considera saudáveis, como a banana, a batata e o tomate, são carregados de potássio e podem, sim, ser prejudiciais em estágios mais avançados da doença. Já o repolho roxo tem por volta de 170 mg de potássio numa porção de meia xícara. Isso é genuinamente baixo. É um vegetal que você pode comer sem viver com aquela preocupação constante como o potássio subindo. O segundo motivo é que o repolho roxo também é pobre em fósforo, e isso pesa bastante. Quando os rins começam a falhar, eles também têm dificuldade para tirar o fósforo do sangue. O fósforo alto, com o tempo, vai puxando o calcio dos ossos e enfraquecendo eles. Além disso, ele calcifica os vasos sanguíneos. Essa é uma das razões pelas quais quem tem doença renal costuma ter mais problemas cardiovasculares. O repolho roxo oferece nutrição sem te sobrecarregar de fósforo. E o terceiro ponto, que do ponto de vista clínico é o que mais me anima, é que o repolho roxo é riquíssimo em antocianinas. São aqueles pigmentos naturais que dão a ele aquela cor roxa intensa. E as antocianinas são compostos anti-inflamatórios potentes. Pesquisas publicadas em revistas de nefrologia já mostraram que a inflamação tem um papel central e continua na progressão da doença renal crônica. Não é só uma questão de filtragem. É a inflamação dentro do próprio tecido do rim, acelerando o dano ao longo do tempo. As antocianinas podem ajudar a frear esse processo inflamatório. Elas não recuperam o que já foi perdido, mas podem ajudar a retardar novos danos, e isso importa muito para o seu longo prazo. Agora presta atenção no lado prático, porque aqui está um erro que eu vejo os pacientes cometendo o tempo todo. Eles cozinham o repolho roxo até ele ficar completamente molemúrcio. Isso não é o ideal. Quando você cozinha demais, você reduz bastante o teor de antocianinas, porque o calor degrada esses pigmentos. A melhor forma de aproveitar o repolho roxo é cru, ralado numa salada ou levemente cozido no vapor, uns 2 a 4 minutos, o suficiente para ele manter a cor e a crocância. Se a cor virar de roxo para um cinza meio azulador, você passou o ponto. Essa é a sua dica visual. E tem uma coisa que quase ninguém comenta. O repolho roxo tende a ser levemente alcalinizante no organismo. Alguns estudos sugerem que cuidar do equilíbrio ácido-base no sangue, algo chamado acidose metabólica, é importante para quem tem problema renal, porque a acidose metabólica pode acelerar a perda de função dos rins. Uma alimentação rica em vegetais alcalinizantes, como o repolho roxo, pode ajudar a amenizar isso. Uma porção de repolho roxo, 3 a 4 vezes por semana, já é uma meta razoável, realista e amiga dos rins. É barato, fácil de achar e vai bem em salada, em refogado leve, em sopa ou como acompanhamento. É um dos vegetais mais limpos que você pode ter no prato se está lidando com uma creatinina alta. O segundo vegetal de alistar é a couve-flor. Eu já imagino alguns de vocês pensando, couve-flor, doutor, serio, essa é a grande revelação, mas fica comigo, porque o motivo de a couve-flor estar nesta lista é bem mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. E existe um jeito específico de preparar que multiplica os benefícios dela. Vamos falar dos 3 pilares que fazem da couve-flor um alimento excepcional para quem cuidar dos rins. O primeiro é que, assim como o repolho roxo, ela tem pouco potássio e pouco fósforo. Uma porção de meia xícara de couve-flor cozida tem por volta de 80 e 8 mg de potássio e apenas 22 de fósforo.
Esses números estão entre os mais baixos que você vai encontrar em qualquer vegetal. Quando os seus rins estão com dificuldade, cada miligrama de potássio e de fósforo que você reduzir a eles um pouco mais de espaço para respirar. O segundo pilar é que a couve-flor tem um grupo notável de compostos chamados glucosinolatos, que o corpo transforma em substâncias estudadas pela capacidade de reduzir o estresse oxidativo. E por que isso importa para a sua creatinina? Porque o estresse oxidativo danifica as pequenas unidades de filtragem dentro dos rins, chamadas nefrons. E aqui vai uma informação seria. Uma vez que o nefron é danificado sem possibilidade de reparo, ele não se regenera. Os rins são um dos poucos órgãos do corpo humano que não conseguem recuperar as suas unidades funcionais. Então, proteger os néfrons que ainda restam do dano oxidativo não é só útil, é fundamental em qualquer estratégia de preservação da função renal. E o terceiro ponto, esse quase ninguém discute, é que a couve-flor é uma boa fonte de colina, um nutriente do complexo B. Pesquisas mais recentes sugerem que a colina pode ter um papel na redução da perda de proteína pela urina. Essa perda de proteína, a proteinuria, é justamente aquela urina espumosa que muitos de vocês que estão assistindo talvez estejam notando. A proteinuria não é só um sintoma, ela é um fator de risco por si só para a progressão da doença renal. Muita proteína na urina indica que a barreira de filtração dos rins está danificada e vazando. Alguns estudos exploraram como certos nutrientes de origem vegetal, incluindo a colina, podem ajudar a apoiar a integridade dessa barreira. A pesquisa ainda é inicial, mas é promissora. É o fato de a couve-flor oferecer isso junto, contudo o mais faz dela um destaque. Agora o preparou. Aqui está o erro que eu quero que você evite. Muita gente ferve a couve-flor numa panela grande de água e depois joga essa água fora. O problema é que a fervura arrasta boa parte do potássio e também dos fitoquímicos benéficos para dentro da água. Os melhores métodos para quem tem problema renal são assar no forno como um fio de azeite ou cozinhar no vapor, sem deixar o vegetal muito tempo em contato direto com a água. Por outro lado, se você ferve, escorre e descarta a água. Isso, na verdade, ajuda a reduzir o potássio, o que pode ser bom se os seus níveis estão altos. Vale conversar com o seu nefrologista ou como nutricionista para saber se essa técnica de tirar o potássio é apropriada para o seu caso específico. E deixa eu trazer uma experiência real de consultório. Não vou usar nomes, para preservar a privacidade, mas é um cenário que representa bem o que eu vejo com frequência. Tive um paciente, um senhor de 68 anos, aposentado, do interior de Minas, que convivia com doença renal crônica estágio 3A junto com diabetes tipo 2. A creatinina dele estava em torno de 1,9. Ele chegou frustrado, porque tentava comer bem, mas continuava cometendo erros relacionados ao potássio. A gente trabalhou, junto com uma nutricionista renal, e reconstruiu o prato dele em volta de vegetais como a couve-flor e o repolho rosso. Ao longo de 6 meses, com ajustes na alimentação, hidratação adequada e o acompanhamento correto dos medicamentos, a creatinina dele estabilizou em 1,7 e ele passou a sentir uma energia que não tinha rara nós. A dieta sozinha não resolveu tudo, mas foi, com certeza, uma parte importante da conta. Essa é a verdade honesta sobre como as coisas funcionam. 3 a 5 porções de couve-flor por semana, assada ou no vapor, é uma meta excelente e bem embaçada para quem cuidar da doença renal ou da creatinina elevada. O terceiro vegetal é o alho. Eu prometo que o número 3 ia te surpreender, e aqui está, alho. Eu sei que, quando muita gente ouve alho no contexto dos rins, o primeiro instinto é de preocupação. Você já ouviu que, na doença renal, os rins têm que trabalhar mais para processar as coisas. Te falarão para ficar de olho na alimentação. E o alho parece intenso, quase medicinal. Mas olhar o que a ciência realmente mostra. Essa é uma área de pesquisa em nutrição na nefrologia que ainda é pouco divulgada. O alronal só é seguro para a maioria dos pacientes renais. Quando usado do jeito certo, ele pode apoiar ativamente os rins,
Deixa eu explicar o porquê e eu também vou te dizer exatamente quem precisa ter cautela. O principal composto ativo é a aloelicina, que se forma quando o alo cru é amassado ou picado. Ao romper as paredes das células, você permite que dois componentes internos reajam entre si e produzam a alicina. Ela é um anti-inflamatório e antimicrobiano potente. Mas, para quem tem problema renal, o que mais importa é a capacidade demonstrada do alho de ajudar a baixar a pressão arterial e reduzir a inflamação no corpo. Dois dos fatores mais críticos na progressão da doença renal. Deixa eu ser bem direto. A causa número 1 de doença renal crônica no Brasil é o diabetes. E a causa número 2 é a pressão alta. Se a sua pressão fica cronicamente elevada, ela vai danificando os vasos delicados que alimentamos e cercamos seus néfrons, sufocando aos poucos a capacidade de filtragem dos rins. Então, qualquer intervenção segura, à base de alimento, que ajude a reduzir a pressão tem uma implicação direta na proteção renal. Uma revisão de vários estudos controlados, publicada em uma revista de nutrição, observou que a suplementação de alho produziu reduções estatisticamente significativas, tanto na pressão sistólica quanto na diastólica em pessoas hipertensas. O efeito é modesto, mas real. Algo em torno de 4 a 8 milímetros de mercúrio na pressão sistólica. Você pode pensar, doutor, isso é pouco. Mas, no contexto da proteção dos rins, esse nível de redução mantido ao longo de meses e anos faz muita diferença. É um complemento à medicação, nunca um substituto dela. O alho também tem propriedades que podem atuar contra a fibrose. E essa é a parte que quase ninguém conhece. A doença renal, principalmente em fases mais avançadas, envolve um processo chamado fibrose, em que o tecido renal saudável e funcional vai sendo substituído por tecido de cicatriz, que não filtra o sangue. Estudos em animais e pesquisas emergentes em humanos identificaram que certos compostos de enjofre do halo, incluindo a alicina e seus derivados, podem ajudar a inibir a ativação das células responsáveis por esse processo de cicatrização. Essa pesquisa ainda está em desenvolvimento. Eu não vou exagerar o que a gente sabe, mas o caminho é plausível e genuinamente interessante. E aqui está a dica de preparo que praticamente nenhum vídeo compartilhar. A alicina de alho só é totalmente ativada se você amassar ao picar e depois esperar mais, ao menos 10 minutos antes de aquecer. Se você jogar um dente inteiro direto na panela quente, a enzima que produz a alicina é desativada na hora pelo calor, antes mesmo de fazer efeito. Você ganha sabor, mas perde boa parte do benefício terapêutico. A técnica correta é amassar ou picar bem fino, deixar descansar 10 minutos em temperatura ambiente e só então adicionar no seu preparo. Essa espera simples pode aumentar bastante a quantidade de compostos benéficos que sobrevivem ao cozimento. A quantidade adequada para a maioria das pessoas é de 1 a 2 dentes de alho fresco por dia, usados no preparo dos alimentos. Alho e sal de alho não são equivalentes, especialmente o sal de alho que adiciona sódio, algo que quem tem problema renal precisa reduzir ao máximo. Alho fresco é a sua melhor opção. E quem deve ter cuidado com o alho? Se você toma anticoagulantes, como a varfarina ou o clopidogrel, converse com o seu médico antes de aumentar o alho na alimentação, porque ele tem um leve efeito anticoagulante. E se você está num estágio bem avançado da doença renal, estágio 4 ou 5, por favor, trabalhe junto com o seu nefrologista e como nutricionista antes de fazer qualquer mudança significativa na dieta, porque as regras nutricionais na doença avançada são bem diferentes e muito mais individualizadas. Para a maioria das pessoas que assistem este vídeo, gerenciando do estágio 1 ao 3, ou simplesmente lidando com a creatina elevada sem um diagnóstico formal, o alho é extremamente seguro, bem envasado e um aliado que atua por vários mecanismos ao mesmo tempo. Antes de a gente chegar nos vegetais 4 e 5, eu quero ser sincero, esses dois são os que os meus pacientes mais me perguntam, porque são genuinamente surpreendentes. Eu preciso fazer uma pausa rápida e te pedir um favor. Se esta informação foi útil para você, se você aprendeu algo novo, se sente que este era o tipo de conteúdo médico claro, honesto e que respeita a sua inteligência,
toca no botão de curtir agora. Essa ação simples avisa ao YouTube para mostrar este vídeo para mais pessoas mais velhas que estão em casa, confusas com os resultados dos exames, sem saber o que comer com medo. O seu like pode alcançar alguém que precisa dessa informação hoje à noite. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. A gente está trabalhando para chegar a 100.000 inscritos e cada um deles representa uma pessoa que decidiu levar a saúde dos rins a sério. Clica em inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo, onde eu vou falar dos hábitos matinais específicos que aceleram a perda de função dos rins. Hábitos que o seu médico talvez nunca tenha comentado com você nos comentários. Me conta, qual desses vegetais você já come com frequência? Qual deles mais te surpreendeu até agora? Eu quero muito saber. Vamos continuar. O vegetal número 4 é o pimentão vermelho. Esse tem uma história interessante porque é um dos vegetais mais densos em nutrientes que você pode comer, ao mesmo tempo é pobre em quase tudo o que o paciente renal precisa restringir. Quando eu explico isso para os meus pacientes, eu costumo chamar de vegetal de precisão. Ele tem um valor nutricional extraordinário como um custo mínimo para o metabolismo dos rins. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. O pimentão vermelho é riquíssimo em vitamina C. Um pimentão medio tem em torno de 190 miligramas, mais que o dobro da recomendação diária para um adulto. E antes que você se preocupe com vitamina C e pedra nos rins, deixa eu esclarecer uma coisa importante que eu escuto com frequência gerando confusão. A pesquisa que associa a vitamina C a pedra nos rins se refere principalmente a doses muito altas de suplemento, na faixa de 1000 miligramas ou mais. A vitamina C, que vem de alimentos naturais, como o pimentão vermelho, não carrega o mesmo risco para a maioria das pessoas. E os benefícios para quem tem problema renal são significativos. Olha só porque a vitamina C importa para os seus rins. Os rins são cercados e atravessados por vasos sanguíneos muito vulneráveis ao dano oxidativo, aquele dano causado pelos radicais livres. A vitamina C é um dos antioxidantes solúveis em água mais potentes da nutrição humana. Ela neutraliza os radicais livres, protege as células que revestem os vasos e ajuda a manter a integridade estrutural do tecido do rim. Um estudo publicado numa revista de nefrologia observou que níveis mais baixos de vitamina C estavam associados a uma maior presença de disfunção renal. Foi um estudo observacional, mas a lógica por trás é bem estabelecida. O estresse oxidativo é um dos motores da progressão da doença e a vitamina C atua diretamente contra ele. E aqui vem uma parte que a maioria não conhece sobre o pimentão vermelho. Ele também é fonte de licopeno, o mesmo antioxidante do tomate, estudado pelos efeitos protetores no sistema cardiovascular. Só que o tomate costuma ser restrito nas dietas renais por causa do potássio, enquanto o pimentão vermelho tem esse aporte de licopeno como uma carga de potássio bem mais amiga dos rins. Um pimentão médio tem cerca de 250 miligramas de potássio, contra mais de 400 de um tomate médio. Essa diferença conta muito quando você está administrando o seu limite diário de potássio. O pimentão vermelho também é praticamente isento de fósforo em quantidades relevantes e contém fibras que ajudam a saúde do intestino. E esse último ponto merece mais atenção do que costuma receber. Pesquisas recentes têm destacado o eixo intestino-rim, essa relação entre as bactérias do intestino e a saúde renal. Quando o microbioma intestinal está desequilibrado, o que a gente chama de disbiose, certas bactérias produzem toxinas que são absorvidas pela circulação e podem danificar ainda mais os rins. Uma alimentação rica em fibras vegetais, incluindo as do pimentão vermelho, ajuda a nutrir as bactérias boas e pode reduzir a produção e a absorção dessas toxinas. É uma fronteira relativamente nova na nefrologia, mas é real e vem ganhando espaço nas prioridades de pesquisa da área. O preparo de pimentão vermelho é simples, mas muita gente era. Cru, ele tem o maior teor de vitamina C, porque essa vitamina C é sensível ao calor e se degrada como cozimento.
Se você prefere cozinhar, e os métodos rápidos é de calor alto, como refogar por 2 a 3 minutos, em vez de assar por muito tempo, para preservar mais nutrientes. Procure comer de meio a um pimentão vermelho inteiro por dia. Ele é docinho, então a maioria das pessoas gosta, até quem não é muito fã de vegetais. É diferente de alguns outros dessa lista. O pimentão vermelho é saboroso mesmo para pessoas mais velhas que tiveram mudança no paladar por causa de medicamentos ou da idade. Chegamos ao vegetal número 5, e nesse eu quero gastar um pouco mais de tempo, porque tem uma nuance que eu vejo sendo mal compreendida tanto na internet quanto, sinceramente, em alguns consultórios. O vegetal é o aspargó, e o aspargó tem uma fama complicada. A maioria de vocês sabe que ele deixa a urina com um cheiro diferente. Alguns já ouvirão que aspargo é diurético e ficam se perguntando se isso é seguro para os rins. E outros talvez até tenham sido orientados a evitar. Eu quero abordar cada um desses pontos com cuidado, porque a ciência conta uma história bem mais interessante e mais animadora do que você imagina. Primeiro, a questão do diurético de forma direta. O aspargó tem um efeito diurético leve, mediado em parte por um composto chamado asparadina, que curiosamente deu nome ao vegetal. Para quem tem líquido, tem inchaço nas pernas ou nos tornozelos, a pressão alta ligada à sobrecarga de líquido, um diurético natural e suave pode até ser algo de apoio. Isso não é a mesma coisa que um diurético de prescrição, como a furosemida, e não deve substituir o remédio que o seu médico indicou. Mas, como parte da alimentação, o aspargo pode estimular de forma suave o fluxo de urina, o que ajuda os rins a eliminar resíduos, incluindo a creatina. Agora, um ponto extremamente importante. Se você usar diuréticos que poupam potássio, como a espironolactona, ou se você já tem o potássio elevado, converse com o seu médico antes de aumentar bastante o aspargo, porque isso pode afetar o equilíbrio dos eletrolitos. É um bom exemplo de por que a orientação médica individual importa tanto. É porque eu sempre incentivo os pacientes a levarem uma lista dos alimentos e suplementos que usam nas consultas de nefrologia. O aspargó também contém glutationa, um dos antioxidantes mais poderosos que o corpo humano produz. Ele é um dos poucos alimentos que oferece glutationa já pronta, o que significa que você pode absorver uma quantidade relevante direto da comida. A glutationa está envolvida na proteção das células renais contra danos causados por toxinas, um mecanismo estudado em vários contextos de lesão do rim. Pesquisas em nutrição renal têm explorado, de forma consistente, o papel dos antioxidantes da dieta no manejo da doença, observando que uma maior capacidade antioxidante costuma estar associada a uma progressão mais lenta. O aspargo ainda é fonte de folato, uma vitamina do complexo B que sustenta a produção de glóbulos vermelhos. E isso é importante especialmente para quem tem problema renal, porque a anemia, aquela contagem baixa de glóbulos vermelhos, é uma das complicações mais comuns e mais debilitantes da doença. Os rins saudáveis produzem um hormônio chamado eritropoetina, que avisa a medula óssea para fabricar glóbulos vermelhos. Conforme a função renal cai, essa produção diminui e vem a anemia. O aspargo não substitui o tratamento da anemia na doença avançada, mas o folato da alimentação apoia esse lado da conta, e isso pesa nas fases iniciais. E o cheiro, aqueles compostos de enxofre que deixam a urinar com odor diferente são, na verdade, um sinal de metabolismo ativo, não de dano no rim. Muita gente que percebe isso se assusta, e eu quero te tranquilizar. É completamente inofensivo. É só um subproduto já quebra já asparadina e acontece bem rápido, muitas vezes de 15 a 30 minutos depois de comer. Não diz absolutamente nada sobre a sua saúde renal. E tem gente que nem sente esse cheiro, por uma diferença genética nos receptores do olfato. É uma das curiosidades mais engraçadas da genética humana, mas eu já estou me distraindo. Não preparou? O aspargo fica melhor levemente cozido no vapor ao assado. Evite cozinhar demais. Uma técnica simples. Lave, retire a parte de baixo mais dura, regue com um fio de azeite, tempere com alho e aze a 200 graus por 10 a 15 minutos.
Você tem um acompanhamento delicioso e amigo dos rins. O aspargô deve ficar macio, mas ainda com uma leve resistência à mordida. Aspargô mole demais perdeu a textura e boa parte dos nutrientes sensíveis ao calor. E a porção também importa. Em torno de 60 a 120 gramas por refeição, 3 a 4 vezes por semana, é uma meta razoável para a maioria das pessoas que cuidam da creatinina elevada ou da doença renal em fase inicial a moderada. Se você está no estágio 4 ou 5, mais uma vez, trabalhe junto como nutricionista renal, porque o controle do potássio se torna muito mais preciso nesses estágios. Agora, antes de eu te dar a conclusão e a gente encerrar, eu quero passar alguns minutos numa coisa que, para mim, é genuinamente mal explicada nos conteúdos de saúde renal por aí. A gente já falou de 5 vegetais incríveis, mas o que eu ainda não te contei é como esses vegetais e vários outros podem acabar causando dano se você não tomar cuidado como modo de preparar e de combinar. Eu vejo pacientes cometendo esses erros com uma regularidade impressionante. O primeiro e mais comum é não entender que saudável não significa seguro para os rins em quantidade ilimitada. O espinafre é um ótimo exemplo. Ele é super divulgado como superalimento do ponto de vista nutricional, é extraordinário mesmo. Mas também é extraordinariamente rico em potássio e hemoxalato. Para quem tem doença renal, comer grandes quantidades de espinafre todo dia pode, sim, ser prejudicial. A mesma lógica vale para o abacate, para a laranja, para a batata e para a banana. Eu não estou dizendo que esses alimentos são vilões. Estou dizendo que, na nutrição renal, contexto e quantidade são tudo. O segundo erro é confiar nos sucos batidos como estratégia de saúde renal. Eu vejo pacientes que migraram completamente para os sucos verdes batidos, achando que estão fazendo algo maravilhoso para os rins. Mas um suco de zés pode concentrar o potássio e o fósforo de 4 ou 5 vegetais diferentes num copo que você toma em poucos minutos. E a velocidade com que o potássio chega ao corpo importa. Os vegetais inteiros, mastigados como comida, são metabolizados mais devagar e isso permite que o corpo, mesmo com rins comprometidos, processe os eletrolitos de forma mais gradual. O suco batido remova a estrutura da fibra e pode aumentar essa entrega de potássio de um jeito que o alimento sólido não faz. É um ponto sutil que você realmente vai ouvir por aí, mas que eu considero clinicamente importante. O terceiro erro é o sal. E esse eu não canso de reforçar. Muitos dos vegetais que a gente discutiu são naturalmente pobres em sódio no seu estado natural. Mas no momento em que você adiciona shoyu, sal de alho, sal temperado ou versões enlatadas com sódio, você desfaz boa parte do benefício renal. O sódio faz o corpo reter água, eleva a pressão arterial e sobrecarrega diretamente os mecanismos de filtragem dos rins. Para quem tem problema renal, a recomendação geral de doar 1.300 mg de sódio por dia costuma ser alta demais. Muitos nefrologistas recomendam 1.500 a 2.000 mg ao menos. Tempere os seus vegetais com ervas, alho fresco, suco de limão e pimenta. Dá para ser criativo como o sabor sem depender do sal. O quarto erro é esse costuma surpreender as pessoas, é não beber água o suficiente. Alguns pacientes renais, principalmente os que têm noctúria, aquela vontade de urinar à noite, acabam com medo de beber água. Eles pensam, se eu beber menos, vou urinar menos e talvez consiga dormir a noite toda. É um instinto muito compreensível, mas que, na maioria das vezes, sai pela culatra. A desidratação leve concentra os resíduos no sangue, incluindo a creatinina, e faz os rins trabalharem mais. A hidratação adequada, na medida certa para o seu estágio de doença, algo que o seu médico deve te ajudar a definir, faz parte da base de uma boa saúde renal. Não use a nocturia como desculpa para se hidratar mal durante o dia. E o quinto erro, comece eu encerro, é fazer tudo isso sem o conhecimento do seu médico. Os vegetais deste vídeo são, de modo geral, seguros, bem embaçados e benéficos. Mas a doença renal é uma condição médica de verdade. Mudanças na alimentação que parecem inofensivas podem interagir com medicamentos.
afetar os níveis de eletrolitos e influenciar os seus exames de formas que exigem um acompanhamento profissional. Então, por favor, leve este vídeo para sua próxima consulta. Imprima uma lista do que você anda comendo. Mostre para o seu nefrologista ou pro nutricionista. Deixe eles te ajudarem a personalizar tudo isso para o seu caso. Porque é justamente essa parceria entre o que você faz em casa e o que a sua equipe médica acompanhar na clínica, que é a verdadeira receita para proteger os seus rins no longo prazo.